Fala aí galera, canal Conhecimento é Libertação. Mais um vídeo aqui para vocês, trazendo estudos bíblicos e uma visão diferente sobre a palavra do Senhor, certo? Vamos lá. Eu vinha trazendo para vocês aí uma sequência, né, sobre o livro de Apocalipse, primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, e Apocalipse 12, né, que eu trouxe. Mas eu vou interromper aqui esse vídeo para trazer uma coisa diferente para vocês. Eu gravei 3 vídeos falando sobre uma possível, não, uma falsa ressurreição do corpo do Cristo, né, do corpo do Messias, que não teria como ele ressuscitar, que apenas o Espírito de Deus que habitava nele ressuscitou, certo? Então, por qual motivo isso não aconteceu, pessoal? Eu vou trazer para vocês aqui. Não vou ler, mas eu vou explicar para vocês. No Antigo Testamento, quando o povo estava no Egito, que Deus foi tirar eles do Egito, certo? Acho que foi na última praga, na praga onde mata os primogênitos lá no Egito, certo? O que Deus fala pro pessoal? Para matar o cordeiro, né, e passar a tinta assim nos portais, para que quando viesse o Espírito de Deus, né, quem tivesse o sangue, né, perdão, tinta não, o sangue, quem tivesse o sangue do cordeiro na porta, não perderia os primogênitos. Mas isso não vem ao caso. Passado isso aí, Deus estipula, né, a Páscoa, certo? E o que acontece? Quando ele estipula a Páscoa, pessoal, qual que era o ritual da Páscoa? Para a expiação dos pecados que o povo fazia. Eles pegavam um cordeiro de até 1 ano, certo? Ele não podia ter problema, não podia ter doença, certo? Não podia ter mancha. O cordeiro tinha que ser perfeito em si, né? Não podia ter defeito nenhum, fazendo a simbologia de Cristo, que ele era santo e não tinha defeito. Quando ia assar o cordeiro, não podia cozinhar, não podia fritar, não podia comer cru, não podia, era só assado na brasa, certo? Qual que era o ritual, pessoal? Não podia nem abrir ele, tinha que passar, olha pra vocês verem, era um espeto, certo? Um espeto, tinha madeira específica que era a romanceira, certo? Cortava o espeto, passava na boca do cordeiro e saía lá no fundo, certo? E assava ele inteiro, beleza? Esse era o ritual. Tinha que comer, certo? Se a família era pequena, chamava o vizinho e não podia sobrar nada. E se sobrasse, teria que ser incinerado, ou seja, queimado o resto da carne do cordeiro que sobrava, certo? Então, pessoal, como o Messias, quando ele veio simbolizando o cordeiro, certo? Ele simbolizou esse ritual do cordeiro. Então, tudo que se fazia, né, no cordeiro pascual do Antigo Testamento para remissão dos pecados, o Messias fez, praticou, certo? Desde a mulher enxugar os pés dele, enxugar não, passar nardo no pé dele, né, que era uma, como se diz, consagração, sim, do cordeiro para ele entrar para dentro de casa. A mulher fez no Antigo Testamento, né, consagrando, sim, os pés do Messias antes dele ser crucificado, certo? Então, pessoal, é o que eu trago para vocês aqui, certo? Ele não foi morto pela cruz. Por quê? Porque o cordeiro no Antigo Testamento, ele não podia ter as patas dianteira e nem a traseira aberta. Se o Messias fosse crucificado na cruz com as mãos abertas, ele quebraria o ritual de sacrifício do cordeiro do Antigo Testamento. Vocês compreendem? Ele foi crucificado no madeiro, num pau, em pé, certo? Por quê? Porque era o símbolo
do espeto de romanceira que se usava. Vocês entenderam? Então, não, menor chance, zero chance dele ter sido crucificado com as mãos abertas. Ele foi crucificado assim, com as mãos para cima, por causa disso, certo? Para não quebrar o ritual do Antigo Testamento. Vocês entenderam? E aí, pessoal, vamos para a parte, né, da ressurreição. Eu falei para vocês aqui que as famílias que comiam a carne do cordeiro, ele não podia sobrar. Não podia, pessoal, né? E se sobrasse, certo? Se sobrasse, tinha que queimar. Não podia quebrar um osso do cordeiro. Tanto é que quando o Messias é crucificado, eles não quebram a perna dele. Por quê? Porque no Antigo Testamento, para se cumprir o ritual, não podia quebrar um osso do cordeiro. Isso se cumpre no sacrifício do Messias, que os soldados foram lá para quebrar as pernas dele, para morrer mais rápido. Chegou lá, já tinha morrido, certo? Isso se cumpriu o ritual do Antigo Testamento do Cordeiro Pascual. Vocês compreenderam? Então, pessoal, tem uma passagem no Antigo Testamento que fala que eles eles falam assim, ó, e eles me transpassaram, fazendo menção da lança que o soldado cutuca nele assim, entendeu? Que sai água e sangue, certo? Mas e aí? Beleza, ele foi sacrificado, cumpriu, né? Ele fala lá no madeiro assim, está cumprido, alguma coisa nesse, ou seja, cumpriu todo o ritual, né, do cordeiro do Antigo Testamento, o cordeiro pascual para a expiação dos pecados, certo? E aí vamos, depois que ele vai para a tumba, né, ou seja, para o sepulcro, né? Quando Maria de Magdala vai visitar o sepulcro, rapaziada, ela chega lá, o sepulcro está aberto e o corpo não tá, né? Na cabeça de todos nós, e o que as religiões trazem, né? Todas as religiões, fruto de uma interpretação da Igreja Católica, certo? Fruto de uma interpretação da Igreja Católica, tá? As igrejas pentecostais, evangélicas, todas, elas pegam aquilo que a Igreja Católica disseminou, tá? Nenhuma igreja prega alguma coisa muito diferente. Nenhuma religião, perdão. Então, pegamos, né, essa interpretação de que ele ressuscitou o carnal. Mas como, pessoal, que ele iria ressuscitar a carne dele se o cordeiro não podia sobrar, rapaziada? Se ele ressuscitasse o carnal, ele estaria quebrando o ritual que Deus deixou do cordeiro pascual para expiação dos pecados no Antigo Testamento, para a comemoração da saída do povo do Egito, da escravidão. Você está entendendo? Então, o cordeiro, que é o Messias, certo? É tipo um sacrifício de comemoração aonde o povo sairia da escravidão. A gente é escravo do pecado, né? A maioria, a bem dizer, todos nós somos escravos do pecado. Então o cordeiro é o que tira isso de nós, entendeu? É o que limpa nós. Então ele é meio que uma comemoração, digamos assim, de uma remissão dos nossos erros, certo? Então se ele ressuscitasse, certo? Ele estaria quebrando esse ritual do Antigo Testamento do Cordeiro Pascual. Então ele não podia. O que poderia acontecer com o corpo então? A pergunta é, e o nome do vídeo vai ser essa: o que aconteceu com o corpo do Cordeiro, ou o corpo do Messias, certo, rapaziada? Então, vamos levando pela consideração, sim, o povo, ele não poderia comer a carne, né, do Messias, porque seria canibalismo. Quando ele fala, comereis a minha carne, está falando da palavra, dos ensinamentos que ele traz, o pão da vida que desce do céu, certo? Mas e aí? Se ele ressuscitasse, ele estaria quebrando, né, esse ritual do Antigo Testamento. Então, o que aconteceu com o corpo dele, né?
Foi uma coisa que quando eu estava lendo passou despercebido, mas agora veio e eu estou trazendo para vocês aqui, né? Veio o entendimento. E eu lendo, rapaziada, certo? O livro de 1 João fala o seguinte, 1 João capítulo 4 fala assim, ó. Capítulo 4, versículo 8. Presta bem atenção para vocês verem. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Você está entendendo? Então é uma figura de linguagem usada para Deus. Aí você volta, rapaziada, lá em Coríntios, 1 Coríntios, carta de Paulo, certo? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, certo? Fala assim, ó, e ainda que distribuís toda a minha fortuna, Paulo não está falando dele, rapaziada, não está falando dele, porque o título da minha Bíblia aqui, né, do capítulo 3, fala assim, ó, a suprema excelência do amor. Vocês entenderam? O que eu acabei de ler para vocês? Que Deus é amor. Foi ou não foi? Deus é amor, é uma confirmação. Então aqui está falando da suprema excelência de Deus. Por quê? Aqui o título é a suprema excelência do amor. Mas simbolicamente, né, é isso. Mas o contexto é a suprema excelência de Deus, certo? No versículo 3 fala assim, ó, e ainda que distribuís toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria, certo? Então, rapaziada, levando em consideração o contexto do Antigo Testamento, o ritual, certo? Que não poderia sobrar carne do cordeiro, e a carne que sobrasse teria que ser queimada. Aqueles dois anjos, certo? Ou varões, ou mensageiros, como vocês quiserem, eram dois homens normais, como eu e como você, certo? Eles estavam um sentado na cabeceira do sepulcro e o outro na ponta, né? Mais detalhadamente, você vai procurar a leitura que vai achar isso. E aí Maria pergunta, o que vocês fizeram com o corpo do meu Senhor, né? E aí eles explicam lá, né, que ele ressuscitou e tal. Mas, rapaziada, ele não ressuscitou. Aqueles dois varões que estavam ali, eles foram responsáveis por remover o corpo e levar para ser queimado, né? Para passar por uma incineração em si. Por quê, rapaziada? Para se cumprir o ritual do Antigo Testamento, que o cordeiro tinha que ser comido, certo? E o que sobrasse seria queimado, certo? Segundo que as ordens, né, os mandamentos de Deus. Então, se ele ressuscitasse, o corpo carnal, ele estaria descumprindo esse protocolo que Deus deixa sobre o ritual do Cordeiro Pascual, né? Então, aqueles dois anjos estariam ali para remover o corpo e incinerar o que sobrou, ou seja, o corpo inteiro. E quem ressuscita é o Espírito de Deus em outra pessoa. Vocês estão entendendo? Quando, vamos dizer assim, ó, Maria de Magdala vira as costas e um cara tá lá e fala assim, ó, Marias, porque choras, né? E aí ela pergunta, né, se foi ele que tirou o corpo do Messias, do sepulcro, né? E aí ela crê que aquele que estava ali era o Messias. Mas vocês sabem por que ela crê? É porque é igual o Tomé, né, que falou algumas coisas e quando ele foi tocar, quando ele encontrou com o Espírito de Deus no corpo de outra pessoa repete para ele aquelas mesmas palavras que ele tinha falado. Então, por que a Maria de Magdala ela acredita que aquele que estava ali na frente era o Cordeiro de Deus, digamos assim, o Cordeiro de Deus, não, o Messias, o Filho de Deus em si, né? Porque ele fala a mesma coisa que ele vai falar para ela quando ele vai expulsar
os 7 demônios dela, certo? Vocês vão encontrar isso aonde, rapaziada, na Bíblia? Aonde? A Bíblia não fala sobre isso. Mas se você ler apócrifo, vocês vão entender. Entendeu? Livros que foram removidos, né, da Bíblia. Certo? Então, rapaziada, o corpo do cordeiro ele foi queimado, né? O corpo do filho de Maria em si, né? Ele foi queimado para cumprir o ritual do Antigo Testamento do Cordeiro Pascual. Vocês podem ler para vocês entender o que eu estou falando para vocês, certo? Fica aí o vídeo de hoje, né, o que aconteceu com o corpo do Messias no sepulcro depois, né? E até o próximo vídeo. Falou!